Olá, turma de 8º ano, tudo bem? Vamos explorar o nosso novo material. Espero que você tenha seguido aquelas dicas que foram dadas na nossa última aula online, em que, ao receber o material, verifique todos os assuntos que iremos explorar no decorrer da unidade 5, tudo bem? Então, vamos ao primeiro. Nesse primeiro momento, vamos verificar aí o projeto de lei, tá certo? Projeto de lei. Geralmente está associado a quem? Professor, políticos, é isso mesmo. Antes de vocês dizerem que eles não fazem nada, nos bastidores ocorre muita coisa. Obviamente que as opiniões em relação a isso irão divergir bastante. Então, projeto de lei. Olha aí como é interessante o projeto de lei, gênero que vamos explorar daqui a pouco. O projeto de lei ele vai apresentar a seguinte... Ele é apresentado por um deputado, certo? Esse projeto, ele segue para a Secretaria-Geral de Mesa. Essa Secretaria-Geral de Mesa, ela vai encaminhar esse projeto vai escolher qual seria a comissão por onde esse projeto irá passar, ok? Então, escolhida a comissão, é escolhido um relator. Esse relator, é escolhido um deputado como um relator. Esse relator, ele vai analisar o projeto de lei. Ele pode aprovar ou não, certo? Esse projeto, a partir da revisão aí, a partir da leitura do relator, ele poderá ser encaminhado para uma audiência pública. Essa audiência pública, ela vai ser justamente servir para que esse projeto seja melhor entendido, ele será melhor explicado a proposta para os deputados. Então, esse projeto, olha aí, o processo como um pouquinho demorado. Por isso que tem algumas leis que caminham e acabam ficando ficando aí no meio da trajetória, certo? Então, após a audiência pública, volta de novo para o relator. A partir daí, é colocada em votação e essa votação ela vai definir se aprova ou não o que o relator colocou lá no seu relatório final, tá certo? Sendo aprovada, ela vai para onde? Ela vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Por que que acontece isso? Porque lá vai analisar se esse projeto de lei é constitucional ou não. A partir daí, volta para a comissão. Esse projeto de lei, ele pode ir a plenário ou não. Por que que ele pode ir a plenário ou não? Porque se uma comissão aprova esse projeto de lei e a outra não, então deve ir a plenário. E lá no plenário da Câmara é votado, passa por uma nova votação e, caso seja aprovado, segue para o Senado. No Senado vai passar por uma nova votação. Se conseguir, se for aprovado, vai para a sanção ou veto presidencial, ok? Perceberam como dá um trabalhão? Então, geralmente a gente analisa esse projeto de lei apenas naquelas questões da plenária, onde que a gente acompanha algumas votações. Mas existe todo um trabalho. Trabalho esse que precisa de muito destaque, tá certo? Então é muito importante que a gente consiga escolher as pessoas corretas, porque vão se deparar aí com documentos muito importantes que foram criados para satisfazer alguns anseios da sociedade. Então não é qualquer um que poderá ter acesso ou votar de qualquer maneira a alguns projetos de lei. Então, por isso que é muito importante explorar esse gênero. Então, gente, depois de tanto falar, vamos analisar aí o nosso material. Como você vê aí, nosso material, livro 3, explore o máximo possível e vá até além. Sempre podemos, buscando aí fazer sempre o melhor que podemos, ok? Ou além disso. Como vocês veem aí, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Imagine, qual seria a justificativa da criação dessa Declaração Universal? Imagine aí a importância de ter passado por essas comissões, a importância de ter sido aprovada aí, de ter visto como algo constitucional, tá certo? Então, leve em consideração tudo isso. Tanto o que foi falado no início, como o que nós iremos ver agora. Então, procura-se um lar. Quais situações
essas perguntas sempre aparecerão no início de cada unidade e capítulo, para justamente você faça a reflexão faça uma reflexão e tome nota do nosso gênero. Quais situações são retratadas nas imagens de abertura? Ok? Então, como você pode ver aí, você pode notar que algumas casas, algumas moradias muito precárias, outras nem isso tem, não é isso, gente? Olha aí a importância da criação de um projeto de lei que vem aí melhorar, seja colocado e seja votado e aprovado para melhorar as condições de vida. Ok? Então, essas situações são comuns na sua cidade, nas cidades ao redor do mundo? Provavelmente, alguns poderão dizer assim, nos países desenvolvidos, isso não existe. Existe sim, só que em pequena quantidade, tá certo? Mas vai existir sim. Professor, isso é opinião, é fato? É fato. Faça uma pesquisa aí que você encontrará, tudo bem? Então vamos aí, gente. São condizentes com o trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos reproduzidos na abertura. Então, um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos tem lá que toda pessoa tem direito a uma moradia digna. É o que acontece? Aquelas moradias eram dignas, elas traziam aí um conforto, poderia ter como lar que trate de maneira confortável essas pessoas, ok? Que vá alocar de maneira confortável. Então, fica aí questionamento, ok? Então, você tem sugestões para resolver as situações apresentadas? Quais seriam? Como você acha que poderiam ser colocados em prática? Gente, esse momento aqui veremos novamente no nosso encontro online, porque eu preciso ouvi-los, certo? Eu preciso que vocês falem um pouco mais. Até peço para que vocês leiam aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, para que a gente possa explorar e ir até além do que está sendo proposto aqui, porque é muito importante a participação de vocês. Eu preciso que vocês falem sobre isso, ok? Então, vamos lá. Habitação precária, um problema a ser resolvido por lei. Então, o problema da habitação, ou a falta dela, assola o Brasil e outras partes do mundo. Como eu falei agora há pouco, não é exclusividade apenas dos países emergentes, ok? Também nos desenvolvidos também. Isso não significa que parte da população não se mobilize para resolvê-lo. Um exemplo disso é o projeto de lei de número 2710 de 1992, apresentado por movimentos populares com o intuito de criar um Fundo Nacional de Moradia Popular. Esse projeto tornou-se uma lei em 2005. Gente, imagine aí, por quantas comissões, idas e vindas, que esse projeto de lei passou, foi para a gaveta, saiu da gaveta, foi colocado aí em análise, certo? Imagine aí, de 1992 até 2005, certo? Como vocês podem perceber, 13 anos. Olha aí a luta de alguém compromissado realmente com a sociedade, olha a quantidade de tempo que essa pessoa levou para que esse projeto viesse a ser, sim, aprovado. Imagine aí as comissões, aprovado, desaprovado, ou então teve que rever o texto, passar por melhoramentos, teve aí que pôr na audiência pública, na mão de especialistas, para que ele realmente venha atender tudo que realmente a sociedade estava precisando. Reflitam sobre isso, ok? Professor, parece que está sendo advogado de alguns. Não, nada disso. É só a gente também entender o trabalho que pessoas sérias têm aí, acabam tendo quando realmente levam em consideração, ou seja, levam a sério mesmo aquele voto que cada um recebeu. Ok? Então vamos adiante. Um projeto de lei é um conjunto de normas sugerido ao Poder Legislativo, seja federal, municipal ou estadual. Tá certo? Não foi citada aqui a questão do municipal e estadual, até mesmo porque aqueles que têm
uma grande influência na nossa sociedade, parte principalmente aí do federal, ok? O municipal é mesmo a questão local, certo? Então, ele pode ser apresentado por parlamentares de diversas casas legislativas, seja a do Senado, como falamos agora há pouco, e Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas ou Câmaras dos Vereadores. Professor, devemos levar em consideração apenas o que é votado na Câmara Federal? Não. Se possível, sempre acompanhe aí o início de alguns projetos de lei que estão sendo colocados, seja nas Assembleias Legislativas ou câmaras de vereadores, tá certo? Ou deputados estaduais. É muito importante verificar isso também, porque como são poderes temos aí independência entre os poderes, independência aí do município, do estado. Obviamente tem algumas dependências, mas não tanto nesse quesito. Então é muito importante, principalmente nas leis orgânicas. Alguém já ouviu falar de lei orgânica? Não, né? Então, quem já ouviu, bem, vai fazer uma breve pesquisa, olha quais seriam as leis orgânicas presentes no seu município, para que você fique atento aí, o que já existe ou o que está tramitando. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, nesse caso, a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas ou Câmaras de Vereadores, por membros dos poderes executivo e judiciário ou pela população. Neste caso, não necessárias assinaturas de pelo menos, são necessárias a assinatura de pelo menos 1% do eleitorado, ok? Tanto é que temos aí sempre, nos deparamos com alguns abaixos assinados eletrônicos, né? Virtuais, que a gente vai lá fazer uma votação. Um projeto desse tramita na casa em que foi apresentado e pode não ser convertido em lei, como eu falei logo no início. Alguns projetos eles acabam ficando no meio do caminho, ok? Ou por o texto não atender o que foi debatido, ou simplesmente por interesse mesmo de alguns, de não aprovar determinado projeto de lei, ok? Infelizmente tem disso mesmo. Alguns textos são ruins, outros são bons, mas não interessa. É do interesse da maioria, mas não da pequena parte, né? Acaba não passando. Então, nela constam a esfera que pertence seu número de identificação ou pequena emenda e artigos dos quais seria composto, ok? A primeira parte são anexadas a uma justificativa. Então, é criada aí a justificativa. O porquê que esse projeto deve ser criado? Então, temos aí uma justificativa, ou seja, temos aí algumas páginas existentes que irão fundamentar essa proposta. Isso porque esse tipo de proposta deve provar sua relevância. Essa justificativa deve mostrar para os relatores que esse projeto ele é muito importante, ele traz benefícios de grande interesse da sociedade, ok? Do ponto de vista das escolhas linguísticas, um projeto de lei deve optar pela clareza, pela concisão. Assim, os tempos verbais empregados em maior número são o presente e o futuro do indicativo, ou seja, para que ele se adeque ao que está acontecendo e o que poderá vir a acontecer. As frases devem ser curtas, preste atenção nessas características, tá certo? No seu material, vá passando aí o seu marca-texto verde-limão, para que você, ao abrir o livro, para que quando você abrir o livro já se deparar imediatamente com esta marcação. As frases devem ser curtas, evitando orações subordinadas. O que seriam essas orações subordinadas, gente? Aquelas orações muito extensas. E a ordem direta, nada de colocar na ordem inversa, certo? Sempre na ordem direta. O que seria a ordem direta, professor? Aí um diz, a ordem direta, sujeito, verbo e objeto, tá certo? Olha aí, bem atual, não é isso? Como nós estamos estudando na nossa linguística, no nosso estudo linguístico, tá certo? Então, esses pontos devem levar em consideração e devem ser privilegiados na construção da justificativa. Então, o projeto de lei é escrito como se fosse a versão final da lei, mas contém também a justificativa e instrumentos normativos que amparam a proposta.
O gênero é exposição oral, porque boa parte desse projeto ele é debatido, tá certo? É exposição oral dos parlamentares e membros da sociedade civil, expõe informações relacionadas à viabilidade do projeto de lei. Debate, olha aí, outro gênero, certo? Como vocês puderam ver aí, ele pertence ao gênero expositivo, ele está presente aí no gênero debate. Parlamentares discutem a viabilidade do projeto com base em dados de diferente natureza, na legislação vigente e no orçamento público, certo? Não é construir um projeto de lei que vai precisar de um custo e esse custo seja inviável, não. Tomem cuidado com essa questão. Parecer. Esse parecer ele é escrito, um parlamentar, com base nas discussões, emite um parecer em que é justificada a viabilidade ou inviabilidade do projeto de lei. Sugere, se for o caso, alterações. Então, isso justifica as idas e vindas. Por quê? Porque eles devem passar aí por alterações, ser melhorado ou tirar alguns pontos que não sejam tão relevantes assim. Pronunciamento, os parlamentares expõem na tribuna seu ponto de vista a respeito do projeto. Ah, professor, aqueles momentos que eles falam, que parece que vão sair, vão entrar em vias de fato. Faz parte. Naquele momento, sim. Então, emenda, escrito, parlamentares apresentam alterações no projeto original. E o gênero lei, instrumento normativo que tem validade sobre atividades públicas e privadas em qualquer uma das esferas da federação, União, Estado e municípios. Ok, gente? Então, como vocês perceberam aí, olha a importância que tem aí no estudo desse gênero textual. E mais ainda na escolha de quem trabalha diretamente com esse gênero textual. Tudo bem, turma? Então, daqui a pouco nos encontraremos de novo e ampliaremos o debate. Ok? Tchau.